Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: todos pecaram, pois todos pecaram, e carecem ou destituídos da glória de Deus estão. Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço pela sua graça, pelo poder do Espírito Santo e da mente de Cristo revelada no nosso meio. Quero te agradecer pelo Mestre, o que nos ensina toda a verdade, o Espírito Santo. Eu me submeto à liderança do Espírito, para que o Senhor seja exaltado nessa noite. No nome bendito de Jesus. Amém e amém. Quando nós lemos o versículo de Romanos, capítulo 3, parece que a primeira parte do versículo é bem resolvida e nós não temos tanta dificuldade assim em compreender e receber isso quando ouvimos num primeiro instante, numa primeira vez. Todos pecaram e a gente acaba reconhecendo isso, até porque quando olhamos o nível de desobediência, de rebeldia que nós andamos, às vezes o estado do nosso coração define muito bem que realmente nós nos encaixamos nessa parte do versículo. O sangue de Jesus o sangue de Jesus resolveu o problema e foi muito bem recebido pela igreja. Não se falta pregação de perdão, de redenção, de realmente resgatar o homem do pecado e trazê-lo para Cristo de uma forma em que ele se torne filho de Deus. Mas parece que tem uma segunda parte do versículo que não foi muito recebida. E de alguma forma, quando olhamos para a igreja, parece que ela foi um pouco deixada de lado. E por algum motivo, não sei se as pessoas não têm mais anseio de viver nesse lugar. Não há uma fome, uma sede, um desejo de realmente apalpar isso. Fez com que os homens buscassem só a primeira parte. Mas a segunda parte parece que foi assim, deixada esquecida. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim: pois eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O sangue de Jesus resolveu muito bem a primeira parte do que diz: todos pecaram, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, e agora aceitamos isso de uma forma muito graciosa. Mas quando diz respeito ao testemunho da palavra e do Cordeiro, parece que isso nos falta. E eu pergunto por quê? O que diz em Apocalipse é que eles venceram não só pelo sangue, mas também pelo testemunho do Cordeiro. Apesar da gente ter o testemunho interior, existe uma certa falta de sensibilidade da minha parte, da igreja, de todos nós, em ouvirmos o Espírito Santo, em considerarmos a palavra de Deus na sua plenitude, para que a segunda parte do versículo de Romanos se torne uma realidade. A glória de Deus manifesta. Quando diz todos pecaram e carecemos da sua glória, diz que todos nós precisamos do sangue de Jesus. Nós seríamos redimidos e nos tornaríamos filhos de Deus. Mas agora precisamos revelar essa glória. Porque no que diz respeito à glória e o testemunho do Cordeiro, parece que alguma coisa tem sido deixada para trás. O problema do pecado foi resolvido, mas nós precisamos resolver o problema da glória. Se fala tanto em glória de Deus, o que é a glória de Deus? Se você olhar aí, vai ver nos livros que alguém vai falar sobre uma grande luz, um brilho diferente, um negócio assim, um negócio assado. A glória de Deus é nada mais, nada menos do que você ter sido ou feito herança nele. Glória é imutabilidade. Deus não muda. O que ele diz é e pronto. Isso é glória. É imutabilidade. Quando se fala glória de Deus, é porque Deus disse algo e pronto. Isso é glorioso, não muda. Está estabelecido. E o que me faz revelar essa glória é que, quando eu recebi a Cristo, a herança de Deus é que o seu poder veio sobre mim, a plenitude do Espírito veio habitar dentro de mim. Agora eu posso manifestar as mesmas coisas que Ele manifesta. Isso seria a glória quando as pessoas olhassem para mim e me reconhecessem como membro da família dele. Parece que é isso que nós deixamos um pouco de lado. E eu quero tentar rastrear um pouco isso na transfiguração, para ver se a gente consegue chegar no entendimento e talvez voltar a desejar isso.
Porque mais do que ser perdoado, existe algo que você pode revelar além de ser perdoado. Amém? Acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 9, verso 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Qual o propósito deles subirem ao monte? E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Em que momento foi que Jesus transfigurou? Quando ele orava. Preste atenção sobre isso. Nós precisamos entender, quando nós estamos lendo, tem algumas coisas que definem o caminho. Quando ele orava, o seu rosto transfigurou, ok? Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Eu fico pensando, se Moisés falava acerca da partida de Jesus, é porque quando ele estava lá, 4.000 anos atrás, o que Deus falava para Moisés era acerca do que Jesus realizaria lá na frente. Consegue entender isso? Amém? Falava da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. E os 2 varões que com ele estavam, ao se retirarem, estes de Jesus lhe disse: Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo. E ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Tem uma coisa aqui que me deixa interessante, assim, perplexo. Pedro está na presença de Deus, da glória de Deus, e não sabe o que está falando. Parece que eu posso caminhar na presença de Deus, eu posso estar em algum lugar e ainda não saber o que estou falando. Não tem coisas que são inacreditáveis na Bíblia, mas é uma realidade. É que às vezes nós pegamos essas coisas e nos protegemos para que Deus não toque na gente. Mas bem, vamos lá. Eu quero considerar com você algumas coisas que diz respeito à transfiguração, e é um texto riquíssimo que me revela coisas poderosas. Porque eu tenho a ideia de que quando as pessoas leem o Monte da Transfiguração, parece que eles acham um evento separado de algo que Deus queria apenas mostrar para eles o tamanho do poder, da evidência da sua divindade, enfim. Mas deve ter algo prático por trás do texto. Entenda, tudo que Jesus escreveu e fez é algo que tem que ser absorvido para a transformação do coração. Não tem nada nas escrituras que você diz assim: ó, isso aqui não presta para mim. Presta. A genealogia não presta para mim. Presta. Se você ler a genealogia, você vai entender metade de tudo que você não entendeu. Dizem que se você entender a genealogia de Gênesis capítulo 5, sobre os filhos de Deus, você entenderia todo o plano da salvação. Já ouviram sobre isso? Depois você procura para estudar sobre isso. Observa uma coisa. Jesus pega Pedro, João e Tiago e se retira para o monte, e eles começam a orar. No momento da oração, alguma coisa acontece. O seu rosto transfigura. A palavra transfiguração aqui é metamorfose. No original é uma mudança de estado fora do normal. Eu ia falar metafísico. É uma mudança além do que você imagina. Em outras palavras, Jesus está revelando algo diferente de tudo que eles tinham visto. Mas o seu rosto transfigura e a glória de Deus manifesta, se revela. Talvez a maior figura natural que nós poderíamos usar para isso é a libélula. De uma larva a uma libélula. Ou uma borboleta. De uma larva a uma borboleta. Aquela coisa linda. É uma transformação fora do comum. A questão é, o porquê a transfiguração aconteceu? Por que Jesus transfigurou? Qual a razão dele ter pego Pedro, Tiago e João
e ter levado eles a um lugar onde eles pudessem ver exatamente algo que talvez outros discípulos não viram. Talvez não, eles não viram. Deve haver um sentido pelo qual ele fez isso. Bem, vamos considerar um momento e as pessoas que estão nesse cenário: Moisés, Elias e Jesus. Você deve ter se perguntado por que Moisés e Elias apareceram na transfiguração. Naturalmente, pelo que eu falei, algumas pessoas devem estar pensando: eles vieram porque tinham do que falar? De fato, eles tinham comunhão, falaram sobre a partida dele, eles conheciam o plano de Deus. De alguma forma, eles ouviram isso fora do tempo e entenderam e viveram por essa causa. Mas acho que é muito mais do que isso. Alguns, no seu sentido um pouco mais fechado, vão dizer: é porque Moisés representa a lei e Elias os profetas, e Jesus representa a graça. Não, essa seria talvez a explicação mínima sobre o assunto. Mas vamos tentar entender, porque deve ter alguma coisa em comum entre esses caras. Porque poderia ter aparecido qualquer outra pessoa, mas foi Moisés, Elias e Jesus. Essas três figuras têm algo em comum nesse cenário. E eu quero considerar primeiro Moisés. Moisés nasce, e ele nasce com o propósito de conduzir o povo a um lugar diferente. O que a gente chama de provocar um êxodo. Quando você lê lá o livro Êxodo, Êxodo se chama Êxodo porque êxodo significa transpassar, mudança de lugar, é levar uma pessoa de um lugar para outro. Moisés tem a responsabilidade de tirar o povo do Egito e conduzi-lo à terra da promessa. Não foi uma coisa assim tão comum. Hoje eu entendo que talvez o maior vulto do Antigo Testamento é Moisés, no nível de liderança, de conduzir 3 milhões de pessoas a um mesmo lugar e chegar ao destino de uma promessa. Não é tão fácil assim. E quando nós lemos os textos, a gente vê a maneira como as pessoas se comportaram, mas Moisés teve equilíbrio, Moisés teve direção, teve poder suficiente para fazer e cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aleluia! Que em contrapartida, existe um potencial dentro de cada um de nós. Deus te criou por um propósito. Existe uma razão pelo qual você entrou na igreja de Jesus, no reino de Deus. Você não vem aos cultos simplesmente para dizer: olha, cumpri um protocolo, estou indo para o céu. Não, é muito mais do que isso. Existe uma responsabilidade, um encargo a ser vivido, a ser de fato cumprido, porque todos nós somos membros de um corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos considerar Moisés comigo. Olha aqui no telão, Deuteronômio capítulo 10, verso 11. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Presta atenção nessa instrução: circuncidai, pois o vosso coração não mais, circuncidai, pois o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Moisés tem a missão de conduzir um povo, e me parece que o texto revela que não era um povo tão simples assim. Um povo de dura serviço. Parece que nós, os homens, temos a tendência de ter o coração endurecido. Nós temos a tendência a pender por aquilo que é mais fácil, por aquilo que nos gera outro estilo de vida. Mas Moisés tem a responsabilidade de fazer isso, e existem alguns princípios a ser vivido. Algumas medidas para que eles acessassem a terra prometida deveriam ser cumpridas. Primeiro, temor. Segundo,
Amor, amar. Terceiro, servir de todo o coração. Quarto, guardar os mandamentos. Esses são os princípios que Deus estabeleceu para que Moisés pudesse conduzi-los a esse lugar. O que diz respeito a qualquer quebra desse tipo de coisa, não nos fará acessar aquilo que Deus realmente tem para nós, ou para eles tinham na ocasião. Agora Deus disse assim: eu amei os seus pais. Ele não está falando desse povo que está dentro da terra, mas daqueles que morreram na porta da terra. Lembra que tinha uma geração que mandou 12 espias para que eles pudessem ver a terra e acessar o lugar, e disseram: não, lá tem gigantes, nós não vamos ficar aqui. Aí Deus tem que levantar Josué e Calebe dizendo assim, ó, ele já disse que a terra é nossa, nós subiremos e possuiremos a terra, amém? Mas eles dizem, não, nós vamos ficar aqui. Eles escolheram desobedecer, sabe por quê? Eu te digo, quando a gente começa a desenvolver um padrão de desobediência, escute, você vai desobedecendo um pouquinho, dia após dia, e isso vai se instalando em nós. Você desenvolve um padrão de comportamento. O dia que você está na bifurcação da vida, que vai definir o seu destino, você vai precisar de integridade, coragem, fé, caráter, e aí você não vai encontrar. Por quê? Porque já se instalou um padrão de desobediência. Era comum desobedecer. E sabe o que é pior? Que nós acostumamos a viver assim. A gente erra toda hora. Toda hora. E a gente não tem medo das consequências. Mas também quando a gente olha ao redor, nada está diferente. Consegue entender isso? Quando eles precisavam decidir o destino da vida deles, eles não tinham fé suficiente para dizer, nós vamos entrar. Porque isso começou lá atrás. Tem coisas que você precisa lidar hoje. Se você não matar isso hoje, isso vai te matar amanhã. Lembra quando Esther está no trono da Pérsia? O rei da Pérsia, Artaxerxes, escolhe Esther para sentar com ele. No meio dessa caminhada, levanta um filho da injustiça, do diabo, chamado Amã. A Bíblia é clara e diz assim, Amã, Agagita, filho do rei Agag. Da onde esse cara veio? Eu te digo. Lembra da instrução de Deus lá atrás para Saul? Saul, destrói o exército dos amalequitas. Acaba com tudo. Não deixa nada. Mata os animais, as pessoas, não tem que sobrar ninguém. Ele traz o rei Agag para dentro do palácio. Os históricos dizem que de alguma forma o rei Agag acaba se relacionando com uma serva do palácio. E ele deixa um herdeiro. Amã agora está lá na frente. Por quê? Porque o que você não destrói hoje, vai procurar te destruir amanhã. E foi exatamente o que ele queria, extinguir a raça dos judeus. E aí, esse povo se comportou dessa maneira, porque não desenvolveu um padrão de temor, amor, servidão. Guardou os mandamentos de Deus. Eles não fizeram isso. E aí tem uma palavrinha que mexe muito comigo. A última instrução de Deus para Moisés é circuncidai. A circuncisão acho que não era uma coisa tão fácil, né, doutor? Eles pegavam pedras conhecidas como pederneiras, pedras afiadas, davam uma moladinha nela. E como isso era feito? Era um pequeno corte no prepúcio do homem. Uma outra palavra, no seu órgão reprodutor. Fazia um picozinho na carne ali embaixo. Clique. Isso não era fácil, não tinha anestesia como você tem hoje. Alguns homens estão pensando, meu Deus, só de pensar já estou quase chorando.
As mulheres não vão entender isso. Mas era o que era necessário para fazer, para distinguir um povo do outro. Quando uma pessoa decidia circuncidar, ela estava demonstrando que ela entraria nas promessas de Deus. Ela faria uma aliança com Deus. E a partir dali, ela teria as bênçãos de Deus, os benefícios do céu. Em contrapartida, ela também teria responsabilidades, como nós vimos no versículo anterior. Para que você alcance e acesse as bênçãos de Deus, essas responsabilidades acima, ou não sei se dever é a palavra correta para chamar, mas a gente faz isso por amor. Era necessário ser vividas, porque caso contrário o céu não poderia corresponder com uma vida em desobediência. Lembra, o Antigo Testamento era lei de compensação. Você vive e você é abençoado, você não vive, você é amaldiçoado. De duas uma, escolhe onde você quer viver. Por que a circuncisão era importante? Porque era feita no lugar mais íntimo e talvez mais protegido do homem, o seu órgão reprodutor, o que realmente reproduzia algo. Hoje, quando nós olhamos em Cristo Jesus, Paulo disse que a circuncisão é feita no coração. E hoje, talvez, o lugar mais protegido do homem. Porque quando se trata de coisas que precisam ser mudadas, é o lugar onde a gente mais protege. E às vezes nos recusamos a deixar Deus tocar em nós. Alguns por prazer. Quantos não querem trocar uma vida de luxúria? Não, Deus, eu não quero. Está se envolvendo com a pessoa errada. E Deus está dizendo, sai daí. Não faz isso. E você diz, não, Deus, mas eu acredito que isso pode dar certo. Mas Ele está dizendo, não, sai daí. E aí você se protege. Coisas que realmente acontecem entre nós. No trabalho, quando uma pessoa te fere, te machuca, relacionamento, pais e filho, marido e mulher, em todo tempo, como o Ronaldo disse aqui, a gente cria um muro. A gente protege. Só que se não houver circuncisão, não há bênção. Não há mudança. Por quê? Porque a circuncisão revela uma mudança, uma transformação, ou seja, toda pessoa que circuncidava estava comunicando para as pessoas lá fora que agora ela fazia parte de um outro povo, das bênçãos de Deus, e ele serviria a Deus a partir daqui. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Bem, Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Qual a razão dele fazer isso? Para que vivas. Se nós queremos viver em Deus ou ter vida de Deus, eu preciso permitir que o Senhor acesse o meu coração. Eu preciso me expor à presença de Deus. Amém? Bem, a segunda pessoa que está lá na transfiguração é Elias. Ele vive num tempo que as pessoas estão praticamente divididas. Tinha pouca gente servindo a Deus, o povo de Deus se contaminando com a idolatria, um rei que era para ser divino, um rei que era para ser um homem que conduzisse o povo à presença de Deus, estava fazendo tudo errado. E agora, existe dois pensamentos na cabeça deles. E Elias aparece exatamente nesse cenário. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês cocheareis, ou até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ou seja, quando existe dois tipos de pensamento, ou as pessoas estão confusas, tem de haver uma circuncisão. Que tipo de circuncisão é essa? Tem que haver algo que defina, ou você vive em Deus, ou você vive fora dele. E Elias aparece especificamente nesse cenário.
Em outras palavras, ele precisa, da mesma forma que Moisés, tirar o povo que tinha uma mentalidade de escravo e conduzi-lo a outro lugar, com uma outra mentalidade, baseado numa circuncisão, e eles pudessem desfrutar da presença de Deus. Elias tem a mesma responsabilidade de Moisés, tirar o povo da idolatria e colocá-los de volta à presença de Deus, a servir a Deus. Em outras palavras, ele também está provocando um êxodo, que é uma transferência de lugar. E aí, sabe o que ele faz? 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Quando a Bíblia fala em altar, realmente fala em lugar de entrega, sacrifício. Paulo em Romanos 12 diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, santo, com mãos levantadas, oferecendo sacrifício de louvor. Que tipo de sacrifício é esse que Paulo está se referindo? Basicamente aquele que, quando você decide trancar a porta do seu quarto, e que está escrito em Mateus no capítulo 6, quando você entrar para orar e fechar a porta, o Pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Parece que Deus precisa tocar no lugar secreto, mas Ele faz isso lá no lugar secreto, no altar de oração. Ou seja, a circuncisão de coração, a mudança de mente, a mudança de algo errado para algo correto, acontece justamente no altar da oração. Não tem como eu mudar a estrutura de pensamento se eu não estiver exposto a esse lugar. É impossível. Eu achei por muito tempo que o que mudava a mente do homem eram as escrituras, e ela faz isso. Mas não é o tipo de mudança que fala em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? O que te dá a mudança de pensamento é simplesmente quando você acessa o ambiente. Quando você tem uma percepção do ambiente, você muda. É isso que traz mudança. É quando você realmente está inserido nesse lugar, alguma coisa acontece. Porque cá entre nós, quantas coisas nós sabemos desse livro e quantas delas nós não vivemos? Se o simples fato de receber as escrituras como ensinamento fosse suficiente para mudar a minha forma de pensar, eu estaria muito parecido com Jesus, um pouco mais. Mas não. O que me dá assimilar o ambiente é quando eu adentro ele. O reino de Deus é a mesma coisa. Jesus disse assim: até hoje ele é pregado, e se você agressivamente não acessá-lo, você não pode conhecê-lo. Elias, quando ora a Deus, o poder de Deus desce naquele lugar. Escute, não foi Deus que desceu, foi o poder de Deus. Não confunda a operação de Deus com Deus. Deus é alguma coisa, a operação dele é outra. O poder de Deus desceu, mas de certa forma houve temor, houve mudança de pensamento. Eles voltam para Deus e Elias provoca um êxodo. A terceira pessoa é Jesus, e ele tem, me parece que a mesma missão que Moisés e Elias. Por isso falavam da sua partida. Em outras palavras, é como se Moisés tivesse lá chegado no lugar e falado para Jesus: e aí, brother, tá pronto? Eu sei o que você vai fazer, e nós viemos aqui para te ajudar. Nossa, ajudar o Filho de Deus? Jesus era um homem como você, sentiu as mesmas coisas, passou pelas mesmas aflições, teve os mesmos desejos, porém nunca foi seduzido por nada. Ele nunca pecou.
Jesus, em Hebreus capítulo 10, verso 18, diz assim: ora, onde não há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Escute, me parece que ele trilhou um caminho para nós. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, e ele nos deu acesso ao lugar que durante 4.000 anos Deus esperou para que o homem acessasse. A gente fala de adoração, mas adoração é um estilo de vida extremamente diferente do que a gente imagina. Adoração é a rendição do espírito, é você acessar um lugar que naturalmente você não consegue fazer. A sua mente adentra o Santo dos Santos. Eu ensinei aqui um dia sobre oração e alguns períodos que definem a mortificação do acesso ao lugar. Você precisa esmagar sua carne até que você toque num lugar palpável do que chamamos de divino. Mas a adoração tem o poder de trazer a mente de Cristo, de acessar o espiritual que todos nós que aqui estamos temos o desejo no coração. Craig Hill falou uma frase ontem que eu falei, cara, eu saí moído. Ele falou assim: só a intenção não basta. Se você não tiver a ação de ir até lá, você vai ficar intencionalmente a vida inteira morto, sem fazer nada. Todos nós queremos fazer a coisa certa, todos nós queremos acessar lugares, todos nós queremos viver o melhor de Deus. Essas são as nossas intenções. Só que ficar só na intenção não significa dar uma resposta à altura do que a palavra de Deus pede para cada um de nós. Deve haver uma interação entre o que Deus diz e o meu coração. Jesus abriu um caminho, o véu foi rasgado, e esse caminho não é morto, ele é vivo. E agora diz que eu posso acessar, você pode acessar, todos nós podemos adentrar, sem acepção de pessoas. Ele não está confinado aos líderes, aos apóstolos, ao mestre, evangelista, pastor, não. A todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. Aleluia! Que lugar é esse? O que tinha por trás do véu? A glória que se escondia por trás do véu, agora foi revelada fora do templo. Sabe por que foi difícil João viver dentro da casa do seu pai Zacarias? Porque o pai é sumo sacerdote baseado em regras e condutas, que ele foi chamado para falar de algo diferente, de uma ponte de transição. O pai exercia um ofício, mas João é chamado para falar de outro ofício. Agora ele revelaria uma glória fora do templo, fora por trás, o que tinha por trás do véu. Por isso era tão difícil João ter que falar do ministério dele perto do pai. Aí ele vai morar nas montanhas, comer gafanhoto e mel silvestre. Às vezes é difícil para as pessoas compreenderem o lugar onde estamos vivendo, o que você experimentou, o que você carrega, porque a vida em Deus é muito pessoal, mas não tem a ver com o que eu acredito ou você acredita, o que eu quero ou o que você quer, é o que Deus quer de nós. Aleluia! O que pensamos é só o que pensamos, o que achamos é só o que achamos, mas está falando sobre um caminho onde essa mente de Cristo poderia ser revelada. Colossenses capítulo 1, verso 3 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Já pensou para parar daqui mudança de ambiente? Escute, você saiu das trevas e foi inserido no reino do Filho do seu amor. Em que reino você vive? Tem noção disso? É aí que eu falo da percepção. Lembra o exemplo que eu falo da loja da Apple, de vidro lá em Nova York? Você passa de longe dela,
Tá lá, todos os aparelhos da Apple têm computador de mais de 100 mil reais. A gente só tem uma noção do que acontece lá dentro. Quando eu entro na loja, eu consigo ter um vislumbre do que ela possui. E aí alguém lá dentro começa a me explicar o funcionamento, a capacidade daquelas máquinas. Aí eu posso adquirir um conhecimento maior. Em outras palavras, eu posso até adquiri-lo e acessá-los. O reino de Deus é a mesma coisa. Até que eu não entre nele por meio de sacrifícios vivos, louvor e adoração, eu não consigo discernir o que tem dentro dele. Eu tenho uma noção, como o povo que via a terra: o fruto é bom, o lugar é legal, é bacana, é quase que um oásis, mas eu não consigo apalpar. Aí eu fico só na imagem. Jesus abriu um caminho, e por trás desse véu tinha uma glória a ser revelada. Em João capítulo 17, verso 22 diz assim: eu lhes tenho transmitido a minha glória, a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Que tipo de glória era essa que Jesus estava dizendo? Tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele pode fazer, tudo que ele poderia ou queria que você fizesse, ele estava transferindo a você. Consegue entender isso? A capacidade, da mesma forma que o Pai cuidou de Jesus na sua humanidade, lhe dando poder, graça, ele foi amado pelo Pai, ele foi guardado pelo Pai, ele foi protegido pelo Pai. Da mesma forma, os mesmos cuidados que o Pai tinha com Jesus, ele estava dizendo: eu tenho transferido isso a vocês. Você tem noção disso ou não? Às vezes parece bom demais para ser verdade, mas é uma verdade, e uma verdade posicional. Ninguém pode mudar isso. Agora, o que essas três pessoas tinham em comum? Os três provocaram um êxodo: Elias, Moisés e Jesus. Jesus precisou tirar os homens da escravidão do pecado, das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, o reino de Deus na face da terra. Os três provocaram um êxodo, mas para isso acontecer tem de haver uma circuncisão no coração. E ele disse assim, que essa glória não seria uma coisa normal, comum. O que a transfiguração está comunicando para nós? Lucas 24, 49 diz assim: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2, verso 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O primeiro foco de Romanos capítulo 3 sobre o perdão de pecados, que todo homem havia pecado, foi resolvido na cruz, e isso tem sido pregado e alcançado as pessoas no decorrer dos anos. Mas o segundo foco da cruz fala sobre um tipo de glória, um poder que haveria de ser derramado. Todos nós careceríamos desse poder, dessa glória. E aí nós estamos vivendo como? Além de provocar um êxodo, esses três homens têm algo em comum. Eles jejuaram por 40 dias. Eles fizeram um tipo de jejum que houve uma circuncisão em tudo, ou em qualquer coisa que pudesse impedi-los de acessar esse lugar. Moisés, jejuando 40 dias, está diante da glória de Deus. Elias jejuou 40 dias e foi assunto aos céus, ele não viu a morte. Jesus jejuou 40 dias e precisou jejuar como todo homem precisa jejuar. Por quê? Porque ele precisava provar para mim e para você, mostrar para nós, que quando ele esteve na frente do diabo e enfrentou o mais alto nível de autoridade das trevas, ele estava dizendo para mim e para você: eu venci,
vocês também vencerão. Ele só foi lá para mostrar isso para nós, mas depois que Jesus sai de lá, ele sai debaixo do poder do Espírito Santo, ele cura os enfermos, expulsa demônio e faz uma série de coisas que você vê nas Escrituras. O que a gente vê nos últimos dias é que, quando a gente olha na esfera física, no reino natural, no mundo, existe uma velocidade que as coisas estão crescendo, o acesso à informação, a tecnologia, satélite para todo lado. Hoje, os drones estão quase que dominando o céu. Mas o que seria o termômetro na esfera espiritual? Qual a ferramenta de crescimento para o homem? O que será que nos levaria a essa glória? É possível ver progresso nesse caminho? Se você fizer um check-up na sua vida espiritual, escute, entenda isso. Se você fizer uma reflexão e olhar de um ano para cá, você pode definir o tamanho do crescimento? Onde eu amadureci? O que eu venci? O que mudou para mim? Nada, está tudo certo, existem processos. Tem momentos que nós vamos enfrentar coisas por um certo período de tempo, e ok, mas entenda o momento. Se você estiver batalhando a batalha da fé nesse caminho, você entende que Deus está fazendo algo no reino espiritual. Por quê? Eu quero tirar essa carga de você. O reino de Deus não é definido por resultados. Não pode ser. Nunca foi. O reino de Deus é definido por comunhão, relacionamento, intimidade. É a capacidade de como me relaciono com Deus e com as pessoas. Isso define reino de Deus. Bem, quando a gente trilha esse caminho, existe algo a ser revelado. A verdadeira transformação do corpo de Cristo vai começar quando nós tomarmos a decisão de pegar essa ferramenta e, como prática, decidir romper alguns lugares. Por que estou dizendo isso? Porque quando Jesus sai do Monte da Transfiguração, ele encontra os seus discípulos lá embaixo, eles não conseguem expulsar um demônio. Eles correm para Jesus. E o pai desse menino diz o seguinte: olha, eu levei o menino aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer. É o que está acontecendo hoje. As pessoas trazem o problema para nós, os filhos de Deus. Nós não conseguimos resolver. Elas precisam ir até Jesus de novo. É como se ele olhasse para nós e dissesse o seguinte: até quando, ó geração de incrédulos, vocês vão cochear em dois pensamentos? Entre o ser feliz e viver os princípios, vocês escolhem ser feliz. Era como se ele pudesse dizer isso para nós. Mas ele dá o caminho e diz assim: o segredo para que isso aconteça é essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, existe um caminho a ser trilhado pela igreja chamado oração e jejum, que foi deixado de lado. Por isso nós não estamos conseguindo tocar na glória. Por quê? Porque a carne não pode acessar a glória. Lembra por que Deus disse para Moisés que ele estava cercado de uma nuvem? Ele disse: se eu tocar você, você vai morrer agora. Porque a carne não pode acessar o lugar espiritual. Se você entrar no céu, o ambiente ou as ruas dele tem cheiro de adoração, não de carne. A carne não se aproxima desses lugares. A igreja precisa trilhar um caminho que realmente vai trazer a mudança, a transformação que nós precisamos. Alguém deve estar pensando: pastor, e a transfiguração? Nós já vamos resolver ela. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o jejum é um dos pilares do islamismo? Sabia? Todo homem que nasce no islamismo, ele já é treinado desde pequeno. Eles precisam jejuar pelo menos 30 dias por ano. Sabe o que eu vejo? Talvez isso defina por que os islâmicos são muito mais
agressivos, muito mais comprometidos com aquilo que eles acreditam do que os cristãos. Porque o jejum trouxe isso neles. É por isso que isso explica que o mundo islã é fervoroso naquilo que ele faz. Se precisar entrar num avião e enfiar dentro de um prédio, eles vão. Por quê? Porque o jejum traz esse tipo de sustentação. Lembra sobre Mahatma Gandhi? Foram pregar para ele e disseram o seguinte: aí, você precisa se converter. Ele disse: do quê? Dos seus pecados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele disse assim: você precisa se converter. O homem olhou para ele e disse, o missionário disse: como? Porque se você acreditasse na mensagem que você prega, você andaria a Índia inteira de joelho evangelizando aqui. Eu faria isso. Às vezes nós estamos vivendo num lugar que às vezes nos faz ter um vislumbre daquilo que seria glorioso, o que chamamos de reino de Deus. Mas o que eu estou tentando aqui hoje é trilhar um caminho para nós, como corpo de Cristo, que faz com que traga transformação, mudança de verdade. Jesus estava mostrando o caminho para a gente. Qual a razão da transfiguração? Vamos lá, vamos resolver a transfiguração. Volta lá para mim, Lucas capítulo 9, 28. Olha só que interessante. Acompanha aqui no telão. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomou consigo Tiago e Pedro. Presta atenção. O que a transfiguração veio fazer? Eu vou considerar algo que às vezes você não considera nos versículos. A primeira frase. Cerca de 8 dias depois. Cerca de 8 dias depois do quê? Você nunca se fez essa pergunta? É porque se você ler no mesmo capítulo 9 de Lucas, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem sou eu para vocês? Pedro olha para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: disseste bem? Porque realmente eu sou. A transfiguração vem dizer o seguinte: 8 dias depois, Jesus transfigura, ratificando exatamente aquilo que Pedro disse: Pedro, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo. E eu trouxe você aqui para confirmar o que você viu. A transfiguração vem especificamente para isso. Segundo, é como se a mente de Cristo estivesse revelando a glória do reino que eles viveriam. Era um reino diferente, glorioso. É fora do que a gente pode ver, é em outra esfera, mas é um posicionamento que revelaria o poder e a glória, a divindade do nosso Deus, aquilo que Jesus disse que estava atrás do véu. E ela vem ratificar isso no versículo 20 do capítulo 9, no versículo 23. Aliás, ela vem ratificar que ele era o Cristo, e depois que a entrega e a submissão nos levaria a esse lugar de glória. No capítulo 9, 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. A outra coisa que a transfiguração vem nos revelar é que o texto anterior, Jesus está dizendo para nós: se você carregar a sua cruz e me seguir, negando-se a si mesmo, existe algo a ser revelado. Em outras palavras, primeiro, mortificação, submissão. Segundo, glória revelada. A transfiguração nos revela que para que nós acessemos essa glória, tem de haver mortificação, ou seja, eu preciso pôr a minha carne na cruz todos os dias. Não tem como. O mundo diz para você: salve a sua vida. Jesus diz: perca ela. Se você encontrar a minha, ela é melhor do que a sua.
Essa mudança, essa metamorfose no coração, mudança de mente, não acontece num lugar natural. É quando nós estamos a sós com Deus. É quando Jesus foi orar ao monte e, começando a orar, transfigurou. É na oração que se revela a glória. É no a sós, é na intimidade, é no relacionamento com Ele. Aleluia. Bem, o que os discípulos estão vendo é a mente de Cristo revelada. Por quê? Porque Ele queria que eles assimilassem o ambiente em que eles viveriam. E isso tem a ver com mudança de mente e de coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sobe 2 caras aqui. Vem cá, Natanael, rapidinho. Douglas, corre aqui comigo. Ontem, o pastor Marcelo, da Universidade da Família, deu um ensino fantástico sobre corações. O reino de Deus tem a ver com o coração. Ele falou um pouco da parábola do semeador. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus os levou para estar orando, fica um de frente com o outro aqui, era para que eles pudessem ver a glória do reino e o lugar onde eles viveriam depois da ressurreição. E Ele traria um tipo de poder para que eles pudessem lidar com qualquer coisa que viesse sobre eles. Agora presta atenção. Afasta um pouquinho para cá, Natália. Isso aí. O reino de Deus tem a ver com semeadura. O semeador saiu a semear. O Espírito Santo lança a palavra nos nossos corações o tempo todo. A expectativa de Deus é que quando Ele lança a semente, ela possa nascer e render o seu fruto. Em outras palavras, é gerar o efeito exatamente daquilo que Ele diz. Só que se eu não me expor a essa glória, ao ambiente do reino, eu não consigo assimilar o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a humildade. Eu não consigo absorver nada do que o reino me ensinou, mansidão, a capacidade de viver como Ele. Observe, se você não expor o coração, a circuncisão tem que acontecer aqui. Quando o Espírito Santo joga, vamos supor que o Natanael faça algo para o Douglas que o ofendeu. Você é o patrão dele no trabalho e tratou ele mal. Ou você é o pastor dele e falou grosso com ele. E ele ficou ofendido. O próximo passo, o trabalho do Espírito Santo da palavra, é vir com uma palavra para que traga uma mudança, para que isso não gere fruto no coração do Douglas, ok? Só que se o Douglas não se abrir para a operação do Espírito Santo e da palavra, a palavra não consegue surtir o efeito pelo qual ela foi enviada. A Bíblia fala o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou uma semente da terra, e ele, não sabendo como, ela nasce. Eu não preciso fazer força, eu preciso acolher ela e me submeter a ela. O poder e a vida está nela. O que eu preciso é nutrir ela e colocar em prática. Foi isso que Jesus pediu para que eu faça. É isso que eu farei. Eu coloco a minha carne na cruz, como Ele diz, e falo: é isso que eu farei. A partir daqui, eu começo a circuncidar aquilo que estava me causando mal. É isso que Tiago diz. Ô Ellen, põe para mim aí, Tiago capítulo 1, verso 21. Só para mim concluir o pensamento. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderoso para salvar a vossa alma. Presta atenção, quando o Douglas pode acolher a palavra, ele dá condições para que o efeito, o poder do que ela é, gere nele exatamente o fruto pelo qual ela foi enviada. Caso contrário, presta atenção, caso contrário, o coração do Douglas está machucado. Todas as suas ações e reações partem da sua dor. O que ele vai fazer? O irmão disse machucar. É isso que fazemos. Mas Jesus estava mostrando na transfiguração, Pedro, João, Tiago,
Por que ele levou esses 3 caras? Pedro é enérgico. João era conhecido como Bar Jonas, filho do trovão, um pouco mais elétrico. E João não era esse cara bonzinho, não, ele se tornou amoroso. E Tiago deveria ser muito parecido, mas tinha algo nesses caras que seria diferente. Eles se tornariam o quê? As colunas da igreja. Então, quando Deus precisa tratar com você, Ele vai mexer lá dentro. Ele vai te levar para que você veja essa glória. E ela tem o objetivo de mudar as coisas que você não permite às vezes, quando não dá condições para que Ele faça. Se eu e você não abrirmos o coração, as nossas reações, as nossas ações vão partir da dor que feriu e machucou o nosso coração. A mudança de mente, de coração, metamorfose, deve acontecer para que essa glória seja revelada. Obrigado, irmãos. A metamorfose acontece justamente aí. Arrependei-vos e crede. O que é arrependimento? Mudança de mente e de coração. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está aí. Qual o caminho para a mudança? Para a glória de Deus? Jejum e oração. Jejum e oração. Você precisa reconstruir o altar. Todos nós, como igreja, restaurar o altar. Seja lá o que esteja acontecendo, tem um lugar onde essa glória é revelada. O problema do pecado foi resolvido, Ele nos perdoou, o sangue está aí, está tudo certo. A gente entendeu bem isso. Mas quando se trata da glória do reino, do que Ele pode fazer através de nós, nós precisamos resolver. Fica de pé comigo por um momento.